Olá, Orientando o Direito está no ar. E hoje estamos recebendo aqui, nos estúdios do Canal 20, o Dr. Frederico do Espírito Santo Araújo, juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Montes Claros e professor na Universidade Estadual de Montes Claros. Dr. Frederico, para falarmos sobre direito penal, processo criminal e outros, gostaríamos de começar falando de uma frase que você sempre usa, que é que o tribunal de júri é composto por pessoas, mas não é um tribunal de vingança e não é um tribunal de caridade, é um tribunal de justiça. Gostaria que falássemos sobre esse tema. Realmente eu costumava alertar os jurados para desarmar os espíritos deles. Olha, que não venham para cá para fazer vingança. Muitas vezes o jurado vai influenciado pela mídia, pelas notícias de rua e não sabe muita coisa do processo. E também não é um tribunal para fazer caridade para os amigos, a pedido de um ou outro político ou de uma outra pessoa qualquer. Ou seja, mais no sentido de desarmar os espíritos dos jurados e se conscientizarem que ao entrarem ao integrarem um conceito de sentença, venham com esse espírito, que não venham com espírito de vingança, nem com espírito de caridade, venham apenas para fazer justiça e decidir somente com aquilo que está dentro do processo, porque o que está fora do processo está fora do mundo. Certo. Foi dito, doutor, que poderia haver uma influência da mídia, e esta influência da mídia também é um assunto que nos interessa. Diríamos que umas pessoas recebam a informação de que uma determinada pessoa cometeu um grande crime na visão da imprensa sensacionalista e depois é anunciado que um determinado juiz liberou aquela pessoa qualificada pela imprensa como um bandido. E como que fica o juiz se ele está atrelado a uma lei? O pior não é a imprensa, não. A imprensa, acho que nós temos a liberdade da imprensa que tem que ser respeitada, tem que ser garantida, né? Temos jornalistas muito sérios que dão informação nos limites da notícia que deve ser dada, sem tentar influenciar a opinião pública. O jornalismo em geral, eles são muito sérios, os jornalistas em geral são muito sérios. Tem um ou outro e tal que escapa a essa regra, mas eu acho que a imprensa pode ajudar sim, o trabalho de mãos dadas entre o judiciário e a imprensa pode ser útil, desde que dentro de certos limites, desde que não se exponha ninguém à execração pública. O que mais me preocupa ultimamente não é nem a imprensa, é a própria polícia, às vezes trabalhando para a mídia, né? Chamam a televisão para ir filmar uma operação policial qualquer, né? A gente sabe que a televisão não sabe onde é que eles vão lá porque eles foram chamados, né? O repórter nem sabe onde é que é a operação, o repórter vai lá porque alguém os avisou, olha, vai ter uma operação em tal lugar, vem, né? Vão lá para ser filmados, dão até nomes bonitos, né, para essas operações, nomes cinematográficos. E as pessoas são expostas à execração pública e para o processo, para a justiça, não vêm provas suficientes para a condenação. Pode até ser que exista, mas parece que há muito mais preocupação com a mídia, com aparecer na mídia, do que trazer provas para a justiça. E essa é a função da Polícia Judiciária, produzir provas para a justiça, né? E aí, não havendo provas suficientes, o juiz é obrigado a soltar mesmo, né? Aí fica essa conversa aí que a polícia prende, a justiça solta, e depois, quando a justiça solta, eles ainda são capazes de sair por aí dizendo, o juiz está culiado, o bandido, não sei o que lá, que eles não trouxeram provas suficientes, só isso. Principalmente no que se refere às prisões cautelares, nós temos que nos fixar no seguinte: a prisão decorrente da sentença condenatória, né, tudo bem. Diz a Constituição que presume-se inocente, todo mundo se presume inocente até o trânsito em julgado da sentença condenatória, né? Então, a presunção é que todo mundo é inocente. Agora, há situações excepcionais que a lei autoriza as prisões cautelares, chamadas prisões processuais, né? São para cautelar o processo, Só são possíveis quando há uma ameaça séria à tranquilidade pública ou à economia popular, ou à economia, aliás, quando há uma ameaça séria à instrução processual e quando há uma ameaça séria, um risco sério à aplicação da lei penal. Só nessas 3 hipóteses é que se mantém alguém preso antes da condenação transitada em julgado.
Agora, se não houver, e tem que haver indícios suficientes de materialidade e autoria também, né? São os 5 requisitos, né? Às vezes vem uma prisão em flagrante, o juiz vê que não tem indícios suficientes de autoria, é obrigado a soltar. Não há ameaça à instrução processual, o fato do réu ser colocado em liberdade não vai ameaçar a instrução processual, não vai ameaçar a tranquilidade pública. Para que mantê-lo preso se a Constituição diz que ninguém pode ficar preso, senão ninguém pode ser considerado culpado enquanto não transitar em julgado uma sentença condenatória. Por isso que há essa discrepância entre polícia e justiça, né? É que a justiça está presa à lei, e a lei quem faz não é a justiça, não. Quem faz a lei são os legisladores, é o Congresso que faz a lei, são os congressistas, deputados, senadores. É para eles que as pedras das vidraças têm que se voltar, não é com a vidraça do judiciário. Querem atirar pedras nas vidraças, atirem nas vidraças do Congresso. Eu também tenho muitas leis que eu não concordo, eu acho o Brasil, em termos penais, extremamente benevolente, não é? Eu costumo dizer que das várias causas de aumento da criminalidade, não é? E não é só essa, tem várias, tem as causas biológicas, as causas sociológicas, tem também as causas de política criminal, né? O Brasil é muito benevolente, as penas são muito baixas, depois ainda tem uma leizinha de execução penal que diz assim, se o sujeito cumprir no sexto já pode progredir e tal, e fica por isso mesmo. Então, na verdade, tem uma certa tapeação nesse negócio de pena, né? Mas, então, se votem contra o Congresso e não contra o Judiciário. O Judiciário é apenas escravo da lei, mais nada.